Olá, meu nome é Lúcia, eu sou membro vocacionada da comunidade Obra de Amor e hoje eu estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês a respeito do Evangelho. Antes disso, eu gostaria de fazer uma oração e uma breve oração para que o Espírito Santo possa vir e nos direcionar no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós iremos meditar a respeito do Evangelho de São João, capítulo 20, o versículo do 24 ao 29, que diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Creste porque me viste. Feliz daqueles que creem sem ter me visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, dia 3 de julho, nós comemoramos o dia de São Tomé. E quantas vezes eu, Lúcia, você, na sua caminhada ou antes da sua caminhada, em algum momento da sua vida, você não creu, você não acreditou nas coisas do Senhor e no que Jesus poderia fazer por você na sua situação, na situação que você está enfrentando. Tomé, o apóstolo incrédulo, ele teve dúvidas sobre a ressurreição. Ele teve dúvidas porque ele não viu. Porém, depois que ele viu o ressuscitado, depois que ele viu o Senhor, ele teve uma transformação enorme em sua vida. Jesus, ele apareceu aos seus discípulos primeiro aos 10, né, primeiro, porque Tomé não estava lá. E nenhum deles teve a ousadia de duvidar, de não acreditar. Porém, Tomé, ele teve essa ousadia, ele teve essa teimosia. Eu só acredito que se eu tocar na onde o prego perfurou a mão do Senhor e eu tocar no seu lado, eu ver o seu lado aberto, aí eu vou acreditar. E depois disso, Jesus voltou, para grande surpresa, né, de Tomé. Jesus voltou e permitiu e convidou Tomé a tocar nas suas chagas.
Naquele momento, Tomé ele teve fé. E ele reconheceu Jesus como seu Senhor, seu Salvador, seu Deus. E disse: meu Senhor e meu Deus. A história, olhando assim para a história de Tomé, eu vejo que Tomé ele teve um encontro muito sincero, muito profundo com Jesus. E ele nos ensina que nós devemos, mesmo sem crer, sem ver, nós devemos crer no que o Senhor tem para fazer por nós. O esperar sem ver, né? É dar o passo e crendo que Jesus ele vai colocar o chão, que o Senhor vai colocar o chão. E não nos vai colocar em ciladas. E sim, o que vem dele é bom, é eterno. E se ele não nos deixou ver ou passar por algumas situações, é porque não era para ser, não era para acontecer, não era para, né, não era bom para nós. Que nós possamos enxergar algumas situações que não são permitidas como livramentos. Eu vejo também que isso que aconteceu com Tomé me leva primeiramente, né, a mim, que eu falo a vocês, que nós devemos buscar cada vez mais essa busca íntima, pessoal, sabe, ter esse desejo no coração ardente de buscar Jesus, de nos entregar, nos colocar à disposição dele, mesmo sem vê-lo, mesmo sem senti-lo, mas nos lançar, fechar os olhos e nos lançar mesmo, de verdade, com sinceridade, sabendo que a vontade dele é boa e agradável para nós. Essa passagem, ela nos faz recordar que a fé pode sim reflorescer em momentos de alguns questionamentos e dúvidas em nossas vidas. Quantas vezes, assim, Lúcia, eu partilho aqui com vocês, quantas vezes eu não tive dúvidas, quantas vezes eu não tenho dúvidas. Eu estou no caminho certo, eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor, estou conduzindo a minha família, estou conduzindo o meu casamento, estou conduzindo a minha missão, as minhas missões, a minha missão como mãe, como filha, como serva, como amiga, eu estou fazendo aquilo que o Senhor pede para mim. Quantas dúvidas, quantos medos, quantos anseios. Então, muitas vezes, eu me levo a pensar que às vezes eu sou um pouco de Tomé, sabe? E assim, o quanto eu poderia me entregar mais, o quanto eu poderia me lançar mais, mas eu fico, sabe, me segurando, me guardando, pensando assim, mas e se? Né? Quantas vezes vem o lado humano gritando, né? Mas Tomé hoje, essa passagem, ela vem e convida a mim e convida vocês também a refletir sobre a nossa própria fé e a buscarmos de verdade esse relacionamento com Jesus, de nos lançar de olhos fechados e só
nos lançar, sabe? Como uma criança que se joga nos braços do pai, né? Está numa certa altura, está num certo momento de brincadeira, e o pai está embaixo ou está atrás e fala: filho, vem, se lança, se joga, fecha os olhos e vem. E o filho, confia, ele confia no pai. E ele fecha os olhos, se lança e crê, só crê. Crê que o melhor Deus faz, o melhor Deus tem para nós. Que nós possamos confiar em Sua presença, confiar em Suas palavras, confiarmos na Sua providência. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas confia na providência do Senhor. Confia no amor do Senhor, confia que tudo Ele vai fazer e Ele faz. Confia nesse se lançar sem reservas, se abandonar, crê mesmo, crê sem ver. Os nossos pais na fé de antigamente, eles morreram sem ver Jesus, sem conhecer o Messias, eles estavam esperando. E nós hoje em dia, né, graças ao Messias, graças à bondade e misericórdia do Senhor, Ele nos mandou o Seu Filho e nós temos Ele através de Jesus Palavra, nós temos Ele através do nosso pão da Eucaristia, nós temos Ele de tantas maneiras e só temos que nos entregar, viver essa fé, né? Olhar a vida pela ótica, pelos olhos da fé, confiar. Um mundo tão descrente de tanta coisa, tão descrente, tão crente em outras coisas que não nos leva, né, ao lugar algum. Pelo contrário, né, nos leva muitas vezes a vícios, a situações que não vêm ao caso aqui agora. Então, que nós possamos crer em Deus, crer em Jesus e pelos olhos da fé. Que nas suas orações você possa pedir, assim como eu, pedir ao Espírito Santo, pedir a Jesus que abra os seus olhos da fé, os seus ouvidos da fé, o seu coração, para que você possa crer, se entregar, buscar cada dia mais a esse Jesus que nos convida a mais uma vez nos lançar, nos deixar consumir por Ele. E eu quero fazer um convite a você, se você não é inscrito ainda no nosso canal, que você possa se inscrever no YouTube, no Instagram, para poder levar essas palavras de fé, esses momentos de partilha, de oração, a todos os seus amigos, aos seus familiares. Convido vocês a estarem enviando esse vídeo para uma pessoa que de repente está passando por um momento de descrença, de falta de fé, que você possa presenteá-la com esse vídeo, essa palavra, para que ela possa deixar o lado Tomé dela de lado. Dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal e até breve, até um outro dia. Um beijo no seu coração.